Pessoal, hoje estamos aqui com o professor Raul Ikeda. Ele é do INSPER, do curso de Engenharia de Computação. Quer dizer, uma pessoa que vai nos explicar exatamente esse mecanismo do Bitcoin, das criptomoedas, também do blockchain, como isso todo funciona. Nós já falamos uma vez sobre isso, mas é um tema tão atual que a gente vai hoje se aprofundar um pouco mais sobre esse tema tão interessante. Professor, esse tema está sendo tão falado, a gente lê um monte de coisa, mas muita gente ainda não entendeu, inclusive eu, exatamente como tudo isso funciona. Então a primeira pergunta que eu faço é: como é que é esse negócio da segurança? De que ninguém consegue alterar, que é 100% infalível, que inclusive se pifar uma máquina da rede não tem problema, porque é informação. Explica isso para nós. Bom, basicamente, a gente quando fala em blockchain network, a gente está falando em três palavras diferentes. Block, de bloco, chain, de cadeia de blocos, blockchain, e network, de rede de cadeias de blocos. E cada nível que a gente pensar tem um sistema de segurança diferente. Então vamos pensar em termos do bloco. O bloco é simplesmente um pedaço de papel que você vai registrando informações nela. Por exemplo, uma transação. Você transfere algo do Ernesto para o Raul, por exemplo. E a gente escreve nesse papel. Nesse bloco vai ter outras informações, como por exemplo, qual é o número identificador desse bloco. Esse é o bloco número 1, esse é o bloco número 2, esse é o bloco número 600.000. E esse bloco ele tem uma garantia de que os dados são imutáveis através de uma funçãozinha chamada hash. Essa função hash, ela que faz com que eu garanta que os dados que estão dentro do bloco, eles vão ser aquilo que eu esperava que fosse. Então eu preciso em algum lugar guardar o hash original, e aí quando eu quiser verificar a informação dentro desse bloco, eu vou verificar se os dois hashes batem. Então é como se fosse mais ou menos um pedaço de papel em que ele é gravado, que eu transferi R$1.000 para você, o meu blockchain, depende da moeda, e ninguém consegue mexer, porque se mexer o hashcode ele é o resultado de um cálculo dos dados que estão lá. Então é que nem um disco de controle. Se mexer, não vai bater. E é um baita número, nunca ninguém vai acertar na sorte. Então é como se, por exemplo, vamos supor que eu te mandei 3, 4 operações. Você gravado 3, 4 registros. Esses registros nunca mais vão ser apagados de jeito nenhum e nunca mais vão poder ser modificados. E aí, quando quiser saber o saldo, ele lê todos os registros ou ele guarda o saldo sempre no último registro? Ele guarda todos os registros. Aí cada um individualmente precisa sumarizar o saldo ou confiar em alguém para fazer isso para você. Que eu estava comentando sobre o hash, ele pode ser uma analogia com impressão digital. Uma vez que aquele bloco está escrito e ele foi, digamos assim, minerado, ou ele foi concebido, atribui-se a essa impressão digital e aí não pode ser mais modificado, porque se qualquer alteração que muda lá, essa impressão digital muda. Isso no nível do bloco, como eu estava explicando. No nível da blockchain, você tem esses blocos que eles são encadeados. Então imagina que você não tem um papel aqui, você tem uma pilha de papéis onde cada papel tem um conjunto de transações. Então, hoje você transferiu para mim, amanhã eu transfiro de volta, eu vou trocar com outras pessoas, e aí tudo isso fica armazenado numa pilha de papéis. A pilha de papéis, onde cada papel é o bloco, isso dá a blockchain, a cadeia de blocos. E eu consigo garantir a integridade da blockchain porque o bloco mais recente, o último papel que foi escrito, contém o hash do bloco anterior. Então, eu olho para o último papel e falo, olha, esse cara aponta para o papel do hash tal, que aponta para o hash tal, e assim sucessivamente até o primeiro papel, até o primeiro bloco. Certo. E aí a complicação é,
Se no meio do caminho eu pegar o papel, apagar a informação e escrever, então em vez de falar assim, o Ernesto me transmitiu R$1.000, eu vou lá e boto mais um 0, aí não bate. O hash desse bloco modifica e olha aqui a complicação. O próximo bloco está apontando para um hash que não existe mais. E aí essa cadeia é quebrada. Certo. Então no nível de papel, né, no nível de chain, ele está garantindo através dessa cadeia de blocos. A cópia que o senhor comentou, a gente está, na verdade, muito mais do que simplesmente a blockchain é só quando você olha para um indivíduo. Mas isso está dentro de uma rede a gente chama hoje de peer-to-peer, né? É uma rede ponto a ponto, que é semelhante, por exemplo, a compartilhamento de arquivos, de músicas, né? Onde as pessoas conectam diversas pessoas, isso são chamados de nós. E o interessante como é que eu sei que os dados são corretos? Como é que eu sei que a pilha de papel é correta? Cada ponto da rede, ela pode ter uma cópia inteirinha daqueles papéis. É como se tirasse, assim, você tira o xerox daquele livro inteiro e entrega para cada ponto da rede e cada um tem uma cópia. Então você chega para mim e fala assim, Raul, qual o meu saldo? Eu falo, tá aqui, ó, tá aqui o livro caixa, faz a soma. Se você confia em mim, eu te dou o seu saldo que você tem agora, porque eu já fiz isso antes. Mas se você não confia em mim, tá aqui todas as transações, você consegue ver a integridade dos blocos, a integridade dos hashes, porque a cadeia, né, a ligação bate, e se você não confia em mim, você pode ir em outro nó da rede e pedir uma cópia também. Aí você compara a minha cópia com a cópia dele, por exemplo. Então, isso significa que